Uningá, que o futuro é aqui. Parte 1, vamos ver agora um pouco sobre os demonstrativos contábeis, um pouco mais a fundo o que significa cada um deles. Separei para vocês um pouco do ativo, que significa o dinheiro que a empresa investiu e financiou. No ativo temos dois grupos principais, o ativo circulante e o ativo não circulante. O primeiro ponto significa o capital de giro, então o dinheiro que a empresa renova num espaço de tempo menor que um ano. Contas principais, caixa, duplicatas e estoques. O dinheiro fica circulando entre essas contas. Pense comigo num exemplo. Eu faço uma compra de estoque, o dinheiro estava na conta caixa e foi para a conta estoque na forma desse investimento. Eu tenho uma fábrica, você produz o produto até ficar acabado, você vende para o seu cliente. Eu posso vender a prazo, eu posso vender à vista. Quando você vende a prazo, o dinheiro sai do estoque e vai para duplicatas a receber. Quando você vende à vista, o dinheiro sai do estoque e volta para a conta caixa. Da venda a prazo, quando você recebe, volta para o caixa. Então, o dinheiro fica circulando entre essas contas e por isso o termo ativo circulante. Qual é o nosso papel em relação a isso? Ter um bom investimento entre essas três contas. Um bom nível de estoque, nem muito estoque, nem pouco estoque. O estoque demais, eu posso ter o estoque obsoleto, para quem trabalha com estoque, por exemplo, de informática. Eu posso ter um estoque que pode perder a validade de um item perecível. E pouco estoque significa que eu posso não conseguir vender. Se eu tenho um cliente na minha loja e não tenho estoque, eu perco a venda, porque ele vai comprar lá no meu concorrente. A mesma coisa a gestão das contas a prazo. Muita venda a prazo, eu posso vender muito, mas posso perder em inadimplência, ou posso perder que eu não vou conseguir pagar as minhas contas em dia. Vendo a prazo, não recebo, não pago as minhas contas em dia, pago juros, o meu custo aumenta, meu lucro diminui. E a mesma coisa a conta caixa. O caixa não rende nada, não pode por isso ser excessivamente alto, vou perder rendimento, nem tampouco um caixa muito baixo, eu não vou conseguir pagar as minhas contas em dia. Contas mais importantes, tipo conta salário do meu funcionário, fornecedor, imposto, contas diversas, conta de luz, conta de água, conta de aluguel, se for o caso, e assim por diante. Então, qual a ideia básica aqui? É entender que o ativo circulante precisa ser bem gerenciado, porque é daqui que você vai ter o seu principal retorno. Depois temos as contas do ativo não circulante. São itens de prazo um pouco mais longo, em geral maiores que um ano. Temos o realizável a longo prazo. Nesse caso, a empresa sabe a data que esse ativo vai ser realizado, que é transformado em dinheiro, mas a data é maior que um ano. Por exemplo, eu faço um investimento que eu posso resgatar daqui a 2 anos, mas uma data definida. Eu corro o risco por ele, mas é uma data definida. Por exemplo, Tesouro Direto, eu posso comprar esse papel. Depois eu tenho as 3 últimas contas, que é investimento, imobilizado ou diferido ou intangível. Primeiro, os 2 primeiros, imobilizado e investimento. A diferença básica entre os dois é a seguinte: imobilizado tem a ver com o meu negócio, investimento não tem a ver. Pense numa fábrica. Então, a fábrica que vende roupa, por exemplo, o meu trabalho é vender roupa. Eu compro a minha máquina para produzir roupa. Então eu não vou comprar a máquina para vender amanhã. Então essa máquina que a empresa investiu é o meu imobilizado porque eu vou usar para a minha operação principal. Agora, eu decido comprar uma parte de uma outra empresa, de outro ramo que não tem nada a ver com o meu ramo. Para o meu negócio é um investimento de longo prazo. Eu posso ganhar dinheiro com isso? Posso. Pode ser muito lucrativo? Sim, mas em termos contábeis, imobilizado é uma coisa, investimento é uma outra coisa. E no fim temos a conta chamada intangível, que é tudo aquilo que a empresa não consegue pegar, não é concreto. O exemplo mais comum é a ideia da marca. A empresa pode ter o ativo em marca? Pode. A marca é intangível, eu não pego a marca, mas tem um valor por conta disso. Lado de cá, ativo, lado de lá, o passivo. Passivo também tem 2 grupos principais, passivo circulante e passivo não circulante. Passivo significa todo o dinheiro que a empresa precisa pagar para alguém, é o passivo exigível. Alguém exige que a empresa pague numa data combinada futura.
Só que temos o passivo de curto prazo, que é o passivo circulante, que significam as contas de curto prazo que a empresa precisa pagar. Contas mais importantes: fornecedores de uma compra a prazo, salários, impostos, contas diversas e outras tantas. A característica é a seguinte: tudo que precisa ser pago num prazo menor que um ano é um passivo circulante. Em geral, são contas mais baratas, porque quem emprestou para você corre menos risco de não receber, mas com um risco maior, porque você tem que pagar essa conta num prazo mais curto. Então, mais barato e mais arriscado. O passivo não circulante são os financiamentos que eu tenho que pagar num prazo maior que um ano. Então, tudo que a empresa empresta, por exemplo, de um banco, eu tenho que pagar em 24 prestações, as 12 primeiras ficam no passivo circulante e as 12 finais o passivo não circulante no chamado grupo do ELP, exigível a longo prazo. O último grupo é o patrimônio líquido, que significa o capital próprio. É o dinheiro que é do negócio, da empresa. Eu posso investir mais em capital próprio ou menos em capital próprio, depende da sua decisão. Eu tenho que pensar em termos de custo. Quanto mais passivos onerosos eu gasto, mais meu investimento vai ficar menos rentável, porque eu tenho um custo mais alto para o investimento que não é ou que não muda com muita facilidade. Depois algumas questões para vocês pensarem em termos de importância. Primeiro, isso aqui é o meu ativo circulante, que é como o dinheiro gira nas principais contas. Pergunta 1. Como que a empresa decide o quanto investir nessas contas? Quanto investir em caixa? Como é que eu chego no valor final? Vou deixar em caixa 10 mil reais? 1.000 reais? Como é que eu chego neste valor? O que eu tenho que avaliar para chegar nesse critério? Vou avaliar os meus dados passados? Eu vou avaliar o quanto eu preciso pagar no meu fluxo de caixa futuro para fazer uma previsão mais concreta? Depois, quanto a empresa pode vender a prazo, mas quanto em valor? Tem que vender 10 mil a prazo? 15 mil a prazo? Depois, em termos de repercussões, se eu vender 15 mil a prazo e quero vender 20, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar sempre em qualquer variável? Ou posso ganhar mais em venda e perder um pouco mais em incobráveis, que é a inadimplência? E como é que eu faço o balanço disso? Então, vale a pena vender mais, perdendo mais com inadimplência, ou eu restringo mais a venda a prazo para ter mais dinheiro entrando mais rápido na sua conta caixa, mas perdendo menos com inadimplência. Não existe um modelo pronto, isso varia de caso para caso. É nossa competência entender o nosso caso, o nosso negócio, decidir o quanto investir em caixa, o quanto eu vendo a prazo e quanto eu vou investir em estoques. Eu mantenho muito estoque, pouco estoque, estoque por demanda, mantenho um nível de estoque mais alto. Eu tenho que pensar isso para cada caso. Por mais que vocês consigam avaliar no nosso estudo aqui a partir de agora uma ideia geral, um conceito geral, vocês precisam entender esse conceito geral e aplicar em cada caso específico que vocês se encontram no trabalho de vocês. Depois, como é que eu vou financiar esse tipo de investimento? Qual dinheiro a empresa vai usar? Capital próprio, de novo, ou capital de terceiros? Financio com itens de curto prazo, que vão ficar um pouco mais baratos para a empresa, mas eu tenho que pagar mais rápido. Ou uso fontes de terceiros de longo prazo. Eu tenho um tempo a mais para pagar, mas o custo também aumenta. Como é que eu vou decidir isso? Qual é o mais viável para a empresa? De novo, não tem modelo pronto nem resposta correta. Varia de cada caso, de setor para setor ou de condição para cada condição. Pense num exemplo prático em termos de pessoa física. Vou financiar uma casa para eu morar. Eu posso financiar em 30 anos ou posso financiar em 5 anos. Qual que é melhor para o meu caso? Ou comprar à vista. Então pago em 30 para pagar pouco por mês, mas muito no fim do contrato. Financio em 5, pago muito mais por mês, mas menos no fim do contrato. Ou pago à vista. Não tenho nenhum custo para pagar de juros, porque eu tenho todo o dinheiro agora, não vou me descapitalizar, mas posso comprar esse bem agora. Para a empresa é a mesma coisa. Como que eu decido? Eu tenho que avaliar cada variável importante, de novo, entender os conceitos principais,
entender cada ferramenta usada, decidir com base nelas e decidir pensando em criar algum tipo de valor para o acionista. Outra pergunta básica é entender qual que é a repercussão que nós temos para investir mais ou menos a prazo. Por exemplo, eu tenho a empresa X e a empresa Y, as duas investindo R$1.000 no total. Qual que é a diferença básica aqui? É o quanto eu empresto de cada caso. Aqui na empresa X, todo o dinheiro vem de capital próprio. Na empresa Y tem uma divisão, metade e metade. Meio é capital próprio, meio é capital de terceiros. Olhem na última linha. Na última linha, o chamado retorno do capital próprio, que é o ROI, que nós já vamos ver o que significa, tem mais rentabilidade para a empresa Y e menos para a empresa X. Qual que é a diferença dos dois casos? O quanto você emprestou de banco ou não. Qual que é a ideia básica aqui? Quanto mais dinheiro eu tenho de terceiros, mais o meu capital próprio vai render. Mas também eu tenho um risco maior de não conseguir pagar essas contas em dia. Então eu vou decidir uma empresa mais endividada ou uma empresa menos endividada, mais alavancada ou menos. E aqui um ponto importante em termos do nosso país. No nosso país, o dinheiro custa caro, a taxa de juros é alta. Então você tem que entender de algumas questões econômicas para você pensar o seguinte: no Brasil, vale a pena financiar com capital de terceiros para pagar uma taxa mais alta, ou compensa você demorar mais para você investir, ou fazer uma coisa mais lenta, mas investir mais com capital próprio. Esse é o aspecto que você pensar bem para o seu caso especificamente falando. Temos um DRE aqui para que você pense e saiba o que significa cada um dessas contas aqui. Em linhas gerais, DRE significa que você vai ter uma informação sobre o resultado que a empresa teve no fim de um período. Como é que eu chego nesse resultado? Eu vou comparar, a grosso modo, uma ideia bem simplificada por enquanto, receitas, custos e despesas. E eu faço como se fosse uma conta de menos. Vou fazer o seguinte, penso em receita, que é todo o dinheiro que a empresa vai ganhar com as vendas, e vou descontando o que eu gastei. Primeiro custo, depois despesa, chego em lucro bruto, chego em lucro antes dos juros, calculo quanto a empresa precisa pagar de imposto de renda para o governo federal e chego no lucro final, que é o chamado lucro líquido, que em geral é a última linha do meu DRE. Aí eu faço uma outra decisão, que é o seguinte: lucro líquido apurado, a empresa não teve prejuízo, mas teve lucro. Eu posso fazer duas coisas com lucro. Primeiro aspecto, eu posso dividir para o acionista. Se eu tenho uma empresa SA, por lei, que negocia ações na Bolsa de Valores, ela precisa dividir, quando tem lucro, pelo menos 25% dele para o acionista. Pode dividir mais, pode, mas não pode dividir menos. O que você não divide, você vai reinvestir, que é o chamado lucro acumulado ou lucro retido. O lucro é um capital próprio que a empresa decidiu reinvestir. É um dinheiro que não tem que pagar e tem um prazo muito mais longo, que é o prazo indeterminado, porque eu não preciso devolver para o sócio a menos que ele queira receber esse dinheiro de volta. Aqui é uma ideia de você entender alguns princípios contábeis, que nesse caso aqui, regime de competência e apuração de resultado. Eu posso precisar de um regime de competência ou de caixa. Qual que é a ideia básica entre os dois? Competência vale o momento que ele aconteceu. Por exemplo, leiam esse exemplo aqui do ladinho para vocês. Ó. Eu faço uma venda de 20 e recebi 12 só. Isso é caixa. Vendi 20, recebi 12. Na competência vai todo o 20. No momento que você vendeu, eu vou colocar no meu balanço patrimonial todo o 20. No caixa vai só o que você recebeu efetivamente. Então, 12. Tenho que pagar 16. Fiz uma compra de 16, mas paguei só 10 por enquanto. Comprei 16, vou pagar só 10. Competência, coloco o 16, eu não paguei ainda. Caixa, coloco o 10. Então, primeiro, competência. Colocou em prática, registra. Aconteceu, vai para o caixa. Contabilidade usa esse aqui, competência, e finanças o regime de caixa, que é o dia a dia. De novo,
Nesse caso, garantir que a conta caixa vai ter dinheiro para pagar suas contas no prazo correto. Aqui um exemplo da relação dos três, ativo, passivo e DRE. Então tem os meus investimentos, os meus financiamentos e meu DRE. Na última linha aqui eu tenho um lucro líquido que você decidiu reinvestir. Tudo. Vamos pensar que isso é possível. Aí ele vai entrar na conta lucro acumulado, que é um capital próprio que você pode usar para qualquer coisa. Eu posso comprar uma máquina, posso pagar uma conta, posso financiar os estoques e assim vai. Qual que é a vantagem do capital próprio? Eu não preciso devolver, mas em geral é um pouco mais caro que um capital de terceiros. Primeira etapa concluída, estudem bastante, leiam o material, façam um exercício, conversem com o tutor para que consigam aprender mais e mais.